Termina o jogo aqui em Farroupilha, a tua rádio veranense acompanhando o jogo entre Brasil de Farroupilha e Veranópolis. Veranópolis vence por 1-0 com gol de Ariel. Os primeiros 3 pontos fora de casa. E a gente segue aqui nesse final de jogo. Viu a porteira agora, está dando gol, um belo gol, na verdade. Boa tarde, né? Agradecer a Deus. Isso aí. Tô com o Ariel aqui, Paulo. Vamos ouvir aí quem marcou o gol. Assim como tiveram as partidas ruins, né, que a gente fez, e a gente sabe, a gente sempre tem algo para melhorar, assim como hoje, né? Mas temos que comemorar, temos que também entender o nosso crescimento, a evolução do que a gente vem entendendo, que o professor e a comissão vem passando pra gente. Graças a Deus a gente vem evoluindo. Eu estou muito feliz, como eu disse, né? Os gols eu sabia que iam sair, porque a gente está trabalhando para isso. Feliz por já marcar, né, o segundo jogo consecutivo, mas o que importa são os 3 pontos. A gente sabe que o nosso objetivo é muito maior que isso, é o acesso, e nós estamos no caminho certo. E um jogo que tecnicamente difícil, né? Complicado também, muito por causa do gramado. A importância de sair na frente, primeira vez que o Veranópolis sai na frente do placar nessas 6, 7 rodadas até agora. Né? E vitória fora de casa. Exatamente, 2 coisas, né? Então, como a gente falou, nós já vimos conversando sobre isso, de cuidar para não estar sofrendo tanto, né? E realmente também hoje ainda sofremos, mas é normal, é da divisão, um campo muito ruim, muito ruim. A gente sabe que o nosso time gosta de jogar com a bola no chão, mas soubemos sofrer, a gente entendeu o jogo, conseguimos, né, usar as características. Graças a Deus fizemos o gol cedo, saímos na frente, e muito feliz por conseguir ganhar fora de casa, que é muito importante. A gente vinha, né, com 3 derrotas e 3 vitórias, e agora essa vitória é para recuperar a derrota em casa, e se Deus quiser vamos seguir na sequência. Certo, Ariel. Conversamos então com Ariel, aqui quem marcou o gol. Eles aplaudem a torcida também presente aqui no estádio, Marco. Melhorar o mais rápido possível para voltar com as vitórias e subir na tabela, né? Que é o mais importante, sair dessa parte de baixo da tabela. Já deu para perceber o trabalho aí do novo treinador, as mudanças que foram feitas? O time pressionou bastante, principalmente no segundo tempo. Cara, é um trabalho bom, é começo, né? A primeira semana, mas assim como o trabalho do Luciano também era um trabalho bom. O problema está sendo que nós não estamos conseguindo achar o caminho da vitória, mas acredito que a gente vai trabalhar essa semana cheia aí de treinos para tentar botar a casa em ordem e voltar a fazer boa atuação e ganhar 3 pontos. Obrigado. De novo, né? Domingo tem lá em Veranópolis, agora o jogo. Conversamos com o Sananduva, o registro aqui do lado do Brasil de Farroupilha. Daniela, eu passo o microfone aqui para você, para a gente... E até te ajuda aqui na transmissão ao vivo, né? Mas você que estava aqui acompanhando, né, a turma do Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural, né? Bastante feliz, né? O vestiário do Veranópolis bastante feliz, né? Os jogadores do Veranópolis. Vamos lá? Vamos chegar aqui no Parede, né? Lua Parede, vamos aqui no Lua Parede, né? Uma hora até brinquei ali que às vezes derrubam o Parede, mas foi um jogo muito disputado, gramado, cada bola era muito disputada, né, Parede? Sim, o gramado muito ruim e o jogo pede isso, né? Bola aérea o tempo todo, bola para disputar e nem sempre ali às vezes eu vou ganhar, porque sempre dobra 2, 3 em cima de mim, mas feliz pelo resultado, feliz pelos 3 pontos. Agora é descansar, semana cheia, trabalhar, para pensar no próximo jogo, se Deus quiser, mais 3 pontos. E com esse mesmo adversário em casa, né? Sim, o mesmo adversário. É o que eu falei, agora semana cheia, é trabalhar, descansar e, se Deus quiser, lá dentro de casa, lá fazer nosso jogo e sair com os 3 pontos. O time, os jogadores, vocês, o grupo, né? Imaginava, corria atrás desses 3 pontos fora de casa? Sim, a gente sabia, cara. Sabia que ia ser um jogo difícil.
por tanto do gramado, né? Mas a gente veio com proposta de levar um ponto para casa, mas graças a Deus foi 3. Agora é trabalhar essa semana aí, pensar no próximo jogo e, se Deus quiser, os 3 pontos. Obrigado, Lua Parede. Agora que o Goiano machucou, o Goiano foi... Em qual lance aí que você machucou? Boa tarde. Boa tarde, né? Só uma prevenção mesmo, né? Com o campo um pouco duro. Tem uma que eu pisei ali em falso ali, o joelho começou a doer, mas não é nada grave não, é só uma prevenção mesmo. Agora, campo duro, adversário difícil, a bola, né? Complicada de entrar, de parar no pé de vocês. Que jogo difícil, né? Hoje foi um gauchão raiz mesmo, né? O campo não deu a qualidade pra gente jogar, mas a gente falou assim, a gente veio pra vencer, não veio pra jogar bonito. E graças a Deus, né? Já no começo do jogo vencemos. Recuperamos aqueles pontos contra o Glória, né? De Vacaria no primeiro jogo. E agora é esse, mantendo o G4, né? Temos eles de volta na semana que vem. O elenco todo tá de parabéns, né? Viemos uma sequência boa, em casa ou fora agora é descansar, né? Treinar bem a semana para jogo já de domingo já pensar já no Brasil já de novo. Ok, vocês vão pro vestiário agora, né? Você tem que ir pro vestiário. Então, vamos liberando aqui os jogadores do Veranópolis que estão indo para o vestiário. Apenas precaução. Gol de quem, Evandro? Seguimos aqui com a nossa live, uma live final de jogo, né, onde podemos conversar aí com alguns jogadores do Veranópolis que nesse momento estão aqui no vestiário, no Estádio das Castanheiras em Farroupilha. Nós conversamos com o Ariel, que foi quem fez o gol aos 6 minutos aqui em Farroupilha, né, contra o Brasil de Farroupilha. E conversamos também com o jogador do Brasil de Farroupilha, o Saranduva, com o Luan Parede, jogador que entrou no segundo tempo, e também com o zagueiro William Goiano, que atuou aqui no Brasil de Farroupilha. Enquanto isso, a gente segue por aqui, aguardando depois a coletiva com o treinador Paulo Henrique Marques, que acontecerá na sequência. A gente lembra que essa foi a primeira vitória em casa. E nós vamos, se possível, aqui conversar com o investidor. Vamos conversar quadros, podemos conversar? Podemos. Paulo? Não é que eu tive 96%. Espera que eu vou ter que tentar fazer um sinal de vivo. Paulo? Saco. Estamos aí no pós-jogo aqui em Farroupilha. Ah, tu tava aqui, né? Bem na... Eles não rebotam o meu microfone no ar para fazer com o investidor. Eu não consigo, Marco. Eu não consigo. Eles me cortaram. Paulo. Daniela Farenzena Afonso aqui. Isso, estava me organizando aqui para conseguir falar com o investidor José Quadros, que estava acompanhando o jogo. Vitória, primeira vitória fora de casa. Boa tarde. Boa tarde. Felizmente, a primeira vitória fora de casa. Nós estávamos precisando de um resultado fora de casa, porque senão vira aquela coisa do estigma, né? Não estamos ganhando fora. Mas deu tudo certo, a gente conseguiu segurar o resultado, fizemos um bom primeiro tempo e 3 pontos. Aquilo que eu tinha estimado já durante essa semana, que nós precisaríamos de 3 pontos aqui, mais 3 pontos lá no próximo domingo. Entramos diferente, né, com uma mudança de jogador, né, que podemos dizer que surtiu efeito. Surtiu efeito, aquele probleminha que a gente estava tendo de tomar gols no início de cada jogo, né? Colocamos 2 volantes hoje, ficamos com uma defesa mais consistente, e inclusive para ter a oportunidade de fazer o primeiro gol e depois segurar o resultado. Agora, como você disse, vai ser o mesmo adversário, mas em casa, no ADF, no próximo domingo.
A gente está preocupado porque existe novamente uma previsão de muita chuva, né, para sexta, sábado e domingo. Não sabemos em que condições vai ficar o nosso campo, mas eu acredito que pelo que vimos aqui hoje, teremos nova chance, uma boa oportunidade de fazer mais 3 pontos. Muito obrigada, investidor José Quadros. Paulo, que conversou conosco, ele que vem acompanhando aí os jogos do Veranópolis e, como você disse, né, torceu e ficou naquele ritmo de torcedor nervoso e ansioso pelo término dessa partida. Muito alegre. A gente segue aqui com a nossa live. A gente já vê agora o treinador Paulo Henrique Marques saindo. A gente pede desculpa até para quem estava assistindo um pouco de turbulência nessa live, mas é que é o pós-jogo, né? Estávamos aqui em meio a diversos equipamentos na tentativa aí de conseguir as entrevistas nesse final de jogo aqui em Farroupilha. Mas a gente segue por aqui. A gente venceu, foram 3 pontos fora de casa. Veranópolis conquista esses 3 pontos aqui no estádio das Castanheiras, em Farroupilha. Os jogadores estão comemorando nesse momento no vestiário essa partida, né, em que o Veranópolis conseguiu vencer pelo placar de 1-0 por aqui. Na sequência, a gente vai ouvir o treinador Paulo Henrique Marques, que já está aqui ao lado. Os jogadores estão no vestiário. A direção do Veranópolis também está por aqui. Antes conversamos com o investidor. A gente lembra que o gol do Veranópolis foi aos 6 minutos do primeiro tempo, foi marcado por Ariel. Ao longo do jogo foram as 5 substituições realizadas por aqui. O Brasil de Farroupilha tentou o empate, porém não conseguiu, e o Veranópolis agora conquistou mais 3 pontos, somando 12 pontos no Gauchão Série A2, na divisão de acesso 2024. Agora vamos acompanhando imagens aqui do momento, aqui no estádio das Castanheiras. E na sequência vamos ouvir o treinador Paulo Henrique Marques, que está disponível aqui. Vamos então agora ouvir o treinador Paulo Henrique Marques. O time oscilou em determinados momentos, foram feitas várias trocas. Essa é a avaliação dessa primeira vitória fora de casa, Paulo. Um jogo dificílimo que a gente sabia que ia acontecer, né? E eu encontrei um amigo depois do jogo aqui, que é o Zé Sete, né? Que me levou para o Caxias. E ele foi o dirigente que subiu o Caxias na segundona, né? Daí ele me disse: Paulo, vou te falar uma coisa, tem que competir. Vai ter jogo que não dá para jogar. Tu te lembra quando eu fui com o Caxias lá com a folha de quase 200 mil e perdi para ti, tu estava no Tupi? E de fato, campo assim nesse nível, cara, equilibra muito. Primeiro tempo a gente competiu e jogou um pouquinho, bem mais eu acho, né? Poderia ter matado o jogo, né? E o segundo tempo, a gente sentou em cima um pouco do resultado, né? O campo, cara, não é desculpa, né? Não é desculpa, mas não é desculpa, mas é muito ruim de jogar, a bola tá sempre viva, né? A gente tinha que ter matado no primeiro tempo. E o segundo tempo a gente começou a fazer trocas, né? Algumas por cansaço, uma por lesão, que foi o caso do Rodrigo, né? Sentiu um desconforto e a gente optou por na hora tirar. Mas o importante é isso, e eu disse para eles, gente, vai ter daqui a pouco a segunda divisão, é isso aí. Bom que a gente entendeu a segunda divisão, né? E eu acho que já teria entendido muito antes se não tivesse parado o campeonato, né? Só que ele parou, nós continuamos fazendo tudo certinho, tudo dentro de uma proposta, né? O modelo hoje ele não trabalhou muito porque o campo não deixou, né? Algumas situações ainda a gente criou, eu acho que ficou defensivamente como eu pensava, né? Já no intervalo fiz lá e depois do jogo que o Toninho fez, e hoje fez um jogaço de novo, né? Jogou muito, ele e o Pril, inclusive, né? Que o Pril não tinha jogado bem
o jogo passado, então acho que a gente na competição e entendendo o campeonato, né, porque eu tenho bastante jogador que não é daqui, né, então daqui a pouco os caras têm que ver que não é só jogar, vai ter jogo que tu não vai conseguir jogar e vai ficar esse chuta pra lá, chuta pra cá, chuta pra lá, chuta pra cá, que foi o que ficou o segundo tempo, né, um jogo bem feio. Paulo, e a importância de sair vencendo, né? Sim. Antes dos 10 minutos, dessa vez foi o Veranópolis quem fez o gol, exatamente. Então mudou um pouquinho as circunstâncias em relação aos outros jogos, deu para jogar um pouquinho mais tranquilo na sequência. Só que assim, o primeiro tempo a gente tinha que ter feito o segundo, né, cara? Que nós tivemos a oportunidade de fazer o segundo e não fizemos, que daí eu acho que tu teria matado o jogo, apesar de que tu tá vindo jogar contra um adversário que tem 6 pontos. Se ele ganha hoje, na pontuação ele ia igualar com nós, né? Ele teria que nos golear para passar. Mas ele ia ficar com os mesmos 9 pontos que nós. Mas assim, então competiu muito, eles competiram muito, né? Entregaram a vida aí. E nós também, né? Um pouco fora da nossa característica, né? Que é um time que joga mais, quer ter a bola no pé. Hoje a gente se adaptou ao campo, ao jogo, à competição e definitivamente eu acho que a gente entendeu a competição. Hoje a gente percebeu uma defesa, o setor defensivo mais consistente, né? O setor defensivo mais seguro do que nas outras partidas, né? Deu para trabalhar nesses últimos dias, porque é poucos dias dá trabalho, né, Paulo? Mas você vê que mudou de quarta-feira para hoje o setor defensivo. Eu acho que no intervalo já mudou, né? No intervalo a gente já ficou, porque nós tínhamos uma ideia inicial, só que essa nossa ideia inicial precisa de campo bom, porque aí nós temos que ter a bola no pé. O que aconteceu aquele primeiro tempo lá? A gente tomou o gol muito cedo e começou a errar muito nos cantos. E a gente sai para cima deles e aí começou a deixar espaço para o contra-ataque. E eles, não sei se por marcar errado ou por orientação, eles não voltavam, apostavam no erro. E a gente errava, eles estavam todos lá, daí eles transitavam rápido. Mas é o que eu digo... a gente precisa de jogos, né, para ir trocando, ver como é que o sistema vai se encaixar. E eu disse para eles desde o começo, gente, nós vamos começar assim, mas com certeza não vai terminar assim, nem os jogadores que estão de titular hoje e nem o sistema. A gente vai evoluindo, vai vendo quem que se adapta melhor, como é que é os campos, como é que é a competição e vai se encaixando e se moldando em cima da competição, que eu acho que hoje a gente fez um pouquinho. Paulo, o Veranópolis saiu na frente, coisa boa, né? Venceu, né? Sustentou. Mas o que eu queria trocar o seguinte raciocínio contigo. O Veranópolis não sentou no resultado logo depois de ter feito o primeiro gol. Os adversários, o que a gente tem visto, marca um gol, retarda a bola, é bola para lá, não tem mais gandula, é aquele jogo típico de divisão de acesso, de gauchão até mesmo em algumas situações. O Veranópolis não sentou logo no resultado. Isso é a proposta mesmo do Veranópolis de sentir que estava pronto para fazer mais algum gol, como teve chance? A gente procura, né? Porque nós temos jogadores que são desse feitio, né? Por exemplo, o Ariel é um atacante nato, né? Ele tanto é, e a gente falava desde o começo, né, que tinha que ter paciência com o Ariel, porque o Ariel estava mais de um ano sem jogar uma partida completa, né? Ele começou um jogo no São José, mas fazia muito tempo, porque você sabe que ele teve no Santa Cruz de Recife, ele quebrou a perna, né? Eu acho que foi tíbia. Então um cara que precisava de tempo. O Prio estava 1 ano sem jogar por problema do pubis, precisa de tempo, vai oscilar, mas são bons jogadores, né? Quem mais? Caxambu estava jogando, o William estava vindo também numa cirurgia no final do ano passado, daí ele não fez o Goianense, que ele sempre foi titular no craque, esse ano ele não foi porque ele fez uma cirurgia de menisco, e daí perdeu a pré-temporada, menisco tu perde 2 meses, né? Perdeu a pré-temporada, não jogou uma partida só, então são todos jogadores que tem que entrar no ritmo, a gente precisa de tempo, né? Eu acho que se não tivesse parado e a gente jogando como estava jogando, não sei se te dizer se seria bom ou seria ruim, mas hoje a gente já teria no mínimo 10 jogos, né? Eu acho que 3 ou 4 a mais, né? Quem sabe estaria tudo meio diferente, né? Esse que tu acha que não era titular, está jogando, e é assim que a gente vai fazendo, vai analisando os jogos, vai vendo quem dá a resposta, né? E esse vai ficando, né? Mas o bom é isso, dá sempre oportunidade para todo mundo, fazer trocas, né? Como fizemos no intervalo, logo depois já começamos a trocar os outros para dar ritmo para todo mundo, né? E para todo mundo entender como é que é o nosso campeonato, que é muito peleado, né? Imagina se tivesse jogo, eu sei porque eu já fui treinador já treinei o Caxias, já treinei Novo Hamburgo, já treinei o Ipiranga, já fiz 3 séries C, 4 séries D, mas já fiz segundona também com o Tupi.
O campo é parecido com esse, né? O Tupi é um pouco menor, mas é um campo... Gramado assim, né? Um campo vivo também, né, cara? Então tu tira proveito, e nós tirávamos, porque nós sabia como que ela ia picar, como que tinha que apertar, e não deixava ninguém jogar lá. Nós ganhamos do Caxias, cara. O Caxias foi campeão da divisão de acesso, que aquele ano subia só um. 2016 subiu só um. Aí, então é difícil. Bom que a gente, aos pouquinhos, aí vai entendendo a competição, vai dando ritmo para todo mundo. Agora tentar curar esses machucados, né? Escapar da chuva do final de semana, né? Que nós temos que ficar bem atento, né? Vamos conversar com a direção para nós escapar, porque senão de novo a gente não vai jogar em casa, né? A gente não está jogando em casa porque o campo não é para o time que a gente fez. Nós fizemos um time para campo bom, para jogar, para propor, para trocar passe. Não é para dar balão o tempo todo, né? E ainda bem que no segundo tempo a gente entendeu que teria que fazer outro tipo de jogo e venceu aquele jogo. Paulo, essa mudança de esquema que tu falou antes com a entrada do Antônio também fez crescer muito a atuação do Prio e também deixou menos expostos os dois zagueiros, né? Tanto o Goiano como o Eric também foram muito bem na partida. Encaixou no defensivo, no ofensivo também tu gostou desse esquema? Sim, não muda muito, né? Porque o Paulinho estava chegando igual bastante, né? E o Mineiro é um jogador que o ano passado, lembra que o ano passado ele fazia para mim pelo lado esquerdo, né? Então ele sabe fazer. Então, porque assim, ó, o jeito que a gente propõe jogo, só que eu digo, eu preciso do campo, tá bom, né? Do jeito que a gente propõe jogo, os meus pontas são os laterais. Por isso que o ponta do lado e o Ariel sabe fazer isso, essa saída. O Jonathan também sabe fazer saída ali, virar meia, né? E o Mineiro também sabe. O China é um pouquinho diferente, né? O China é para puxar contra-ataque, né? Precisa de ritmo também. Outro que jogou pouco esse ano, né? Ele não vinha jogando muito lá no Manauara, né? Então pode ver que ele entra pela característica dele, acaba afogando, né? Ele terminou o jogo afogado, quase que mais cansado do que os demais, porque ele tem um jogo diferente e ele se encaixa nesse tipo de jogo que estava aqui, que era porque ficou um jogo só de transição. O zagueiro pega daqui, bota lá, o zagueiro de lá bota aqui, porque não consegue jogar, tinha muito pouco espaço. Mas é assim, eu acho que aos pouquinhos aí vai melhorando tudo. Estamos já com o nosso centroavante Parede já em condições, junto com o Alfredo, então a gente um jogo vai jogar um, outro jogo vai jogar outro, e a gente vai tentando dar ritmo para os dois nos ajudar. O técnico do Veranópolis, Paulo Henrique Marques. O Fininho está no vestiário. Vamos pegar aqui o Eric, né? O Eric que a gente tem que convidar para ir na rádio segunda-feira, né, Eric? Diz que você não faz. Você espanta a bola. E está espantando o nosso microfone também, né? O Eric, que é zagueiro do Veranópolis. Hoje foi bem complicado o jogo, né? A bola sempre viva. Às vezes até uma padaria tinha que dar uma rosca daqui, rosca de lá, mas isso é jogo, né? De típico aqui do Campeonato Gaúcho. A divisão de acesso, né? O importante foi 3 pontos. O campo não ajudou o nosso estilo de jogo, mas tivemos que viver o jogo. Vivemos. Conseguimos abrir o placar no primeiro tempo. E o segundo tempo foi divisão de acesso, né? Bola aérea, pegar a bola, para onde nós está montado, chuta. O time veio com uma postura diferente justamente no segundo tempo. Vamos manter esse resultado e vamos conquistar os 3 pontos, né? Se saiu uma jogada, se aconteceu o gol, tudo bem. Mas a proposta era justamente jogar pelo resultado que estava favorável, que esteve favorável, né? Acho que no segundo tempo a gente também teve bastante contra-ataque, né? Para fazer o segundo gol e matar o jogo. Não conseguimos, pecamos bastante, mas o importante é que um jogo sem tomar gol, né? A gente lá atrás e vamos descansar aí que domingo de volta tem eles de volta, né? Vocês como zagueiros, tem aqui também, né, o Goiano, os dois volantes, tanto o Prio quanto o Toninho, né, o Antônio Júnior lá, ficou mais, não vou dizer que mais tranquilo, mas dá uma segurança a mais para os dois zagueiros, né? Sim, mais seguro, né? Os dois ali estão de guarda na nossa frente, a gente fica um pouco menos exposto no jogo. Foram bem no jogo, né? Graças a Deus, ajudou a gente, corremos pouco. E as bolas tudo facinho pra gente tirar. O Eric, né? Aqui a dupla de zagueiros do Veranópolis, o Eric e o William Goiano. Vamos chamar o Cleverson Kufner, né? O Paulo ainda tá falando. Deixa eu só chegar aqui no Cleverson Kufner. O Fininho, cubano, Fininho. Fininho. O vestiário alegre do Veranópolis. Falta música aí no vestiário, não sei quem é que é o
o responsável pela música. É o DJ, o Goiano é o DJ? É. Botar um louvor aí, né, Goiano? Botar uma música de agradecimento. Mas o legal é que o Veranópolis sai na frente, não toma gol, né? Isso tranquiliza bastante. Então vamos só aguardar aqui, Daniela, o Cleverson Kufner, o Fininho, porque agora a gente já conversou com o Paulo, né? A gente entendeu algumas questões do jogo, né? E o Veranópolis que tem uma semana inteira de trabalho. Porque tem também, né? Daniela. Oi? Tá vendo? O Cleverson Kufner está vindo. O Veranópolis agora tem previsão de chuvas excessivas nos próximos dias aí. O Veranópolis quer jogar no estádio Antônio Davi Farina. Então agora a gente vai querer conversar com o Fininho para saber o que a direção do Veranópolis vai pensar, o que a direção do Veranópolis vai propor, né? Aqui o Cleverson Kufner, Fininho. Tá. Fininho, boa tarde. Boa tarde. Já estão pensando na janta aí, Fininho? Tem que pensar, né? Tá na hora. 5h30 a janta do atleta. Do atleta, né? Do atleta. Não, mas merece. Cleverson, assim, ó, o Veranópolis marcou primeiro. Aqui, Dani, fica melhor, ó. O Veranópolis, pode vir pra cá, Fininho, pode vir pra cá. Consegue caminhar aí, o atleta, mochilinha bonitinha, né? Fininho, assim, ó, o Veranópolis fez o gol primeiro. O Veranópolis poderia ter feito mais gols no primeiro tempo. O segundo tempo foi pelo resultado, enfim, e é o que o Veranópolis, digamos assim, jogou o que a competição oferece, foi isso? O futebol é engraçado, né? A gente quer sempre ter uma atuação e vitória, mas quando a gente perde, a gente daria tudo por o que foi hoje, não é? Quando a gente faz um jogo legal, um jogo bom e perdeu ou empatou, tu daria tudo por que aconteceu hoje. Então, extremamente feliz. Nós conseguimos hoje finalizar o primeiro turno, né, com 12 pontos. Com 4 pontos de distância do quinto colocado, que é o que nos faz ficar entre os classificados para a próxima fase, que sempre foi falado aqui que é o objetivo principal. Então é claro que eu estou contente. A gente sabe que é uma equipe que se forma, que tinha um início interessante, dá uma parada, ela volta e ela tem sentido isso. Os jogos não são os mesmos, não foram os mesmos até aqui. Mas as vitórias, essas 2 vitórias, nos colocam numa condição muito interessante de iniciar esse segundo turno muito vivo para a classificação, que é o nosso objetivo. São competições distintas. Você classificando te dá a possibilidade de brigar por acesso. Nós já estivemos do outro lado, né, de classificar de uma maneira muito simples, muito fácil, jogando bem, conseguindo as vitórias uma atrás da outra, e paramos no primeiro mata. Eu acredito muito que aquele nível de desempenho, de atuação, ele venha lá na reta final, nos últimos 3 ou 4 jogos dessa primeira fase, para que a gente possa classificar e aí sim entrar com tudo. Mas a vitória de hoje me deixou muito contente. 2 recados. Né, o do seu Quadros e o do treinador. 2 recados, não aquela questão assim de conversa, de fofoca, enfim, mas a gente ouviu, né, 2 situações, esses recados, questão da chuva no próximo final de semana. Tanto Paulo quanto seu Quadros preocupados com o gramado do estádio Antônio Davi Farina, presença do torcedor. E aí a pergunta para ti, o que vocês estão pensando diante da condição climática prevista para o próximo sábado ou domingo, que é o jogo contra o próprio Brasil? Não, a gente vai conversar amanhã sobre isso. É que não são coisas tão simples, né? Existe uma tabela, existe uma data já estipulada, existe hoje, após 2 vitórias, uma semana desgastante também, um dia de folga para os atletas, retorno na terça-feira, então a semana ela já encurta, né? E a gente sabe que tem outros eventos da cidade que a gente vai respeitar, a gente não quer, a gente quer que todo mundo tenha o seu espaço e a gente vai tentar entender e encaixar no melhor, mas o jogo dificilmente sai do domingo, né? Sai do domingo porque, como eu falei, por esse planejamento já da semana, a gente sabe que chove, tá pelo menos na previsão chuva, né? Gostaríamos de jogar com o ODF num gramado seco, sim. Ele ontem, mesmo não estando ainda naquela condição ideal, foi melhor do que na quarta. Quarta-feira sim, estava muito complicado, muito difícil, e a gente sabe que se chover ele pode voltar àquele nível. Mas, como eu falei, amanhã tem reunião de diretoria, a gente vai tratar esses assuntos, se for do entendimento da diretoria, de tentar trazer um pouquinho antes, né, para uma data antes dessa tal chuva aí, a gente vai pensar.
Mas a gente vai entrar no inverno ainda, né? Então vai ter muita chuva por aí. A gente tem que tentar se adaptar e encontrar a maneira de jogar no nosso gramado que tem hoje no Davi Farina. Obrigado. Cleverson Kufner, o Fininho. Daniela, então, para quem está fazendo a transmissão ao vivo, né, a Daniela fazendo a transmissão ao vivo pelo Facebook e nós aqui no microfone da Veranense, encerramos daqui Paulo César Gusso e você encerra aí da cabine. Então finalizamos a nossa live aqui no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha. Veranópolis vence por 1-0.